Olá, meu nome é Loredane dos Santos Ornelas Vieira, sou graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade FAEL, no Polo de Simões Filho, no estado da Bahia. O tema do meu TCC é A Leitura na Escola, como motivar no educando o prazer pela leitura. Eu escolhi esse tema por observar que nos dias atuais é comum no que diz respeito à leitura que os alunos não têm o hábito de praticá-la. E grande parte, quando fazem por aquisição de nota, sem ter consciência da importância da necessidade da leitura para o seu desenvolvimento. Quando fazem por obrigação e o que leem apenas o que é determinado. Segundo Maracuípe, o incentivo à leitura é um desafio para o professor, nos dias a dia em sala de aula. Contudo, a formação do leitor não depende exclusivamente da escola. Segundo Bamberger, a leitura é um processo constante que começa no lar. O meu TCC ele tem como objetivo geral revelar o lugar que o hábito da leitura ocupa no processo da construção da aprendizagem, de forma prazerosa e significativa para os alunos. Mais especificamente, ele tem como objetivo analisar, segundo os teóricos, como os professores fazem parte desse processo, a aproximação da família, né, e a sua participação nesse processo, projetos que podem ser elaborados para incentivar a prática e a importância de uma biblioteca organizada em uma escola. A leitura, ela sempre foi vista como decodificação de palavras, signos e o ato de ler e interpretar. Mas, segundo Freire, desde muito pequenos, aprendemos a entender o mundo ao nosso redor. O hábito de ler está presente no nosso cotidiano. Nós lemos quando passamos por uma placa de trânsito, uma bula de remédio, mensagens em aplicativos de celular. Sempre estamos fazendo a interpretação de algo. Segundo Martins, a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido. Pode ser algo escrito, sonoro, um gesto, uma imagem, qualquer coisa. A leitura permite a construção de novas aprendizagens, fortalece as ideias e ações, amplia conhecimentos e eleva o desenvolvimento cognitivo de quem lê. A família, ela tem um papel importantíssimo no processo de formação de leitores, visto que é no seio familiar que a criança ela tem o seu primeiro contato com a leitura, antes mesmo de entrar na escola. Segundo Vieira, a família é uma miniatura da sociedade. Os filhos, eles tendem a repetir o que veem os pais fazerem. Continuando com Vieira, ao ser desenvolvida a leitura sensorial no âmbito familiar, é desenvolvido também a leitura emocional. Kleiman, ele diz que é essencial que bem antes de chegar à escola, a criança tenha contato com os livros. Contudo, nós sabemos que não é uma realidade de muitas famílias, pois muitas delas não têm acesso a livros, por seus valores serem muito caros. Também não são alfabetizadas, muitos pais não são alfabetizados e não sabem como estimular o hábito da leitura para seus filhos. Quando têm condições financeiras de comprar livro e são alfabetizados, muitas das vezes os pais não têm o hábito da leitura. Segundo Cunha, no livro Retrato da Leitura no Brasil, esse vínculo natural entre escola e leitura torna imprescindível num país com uma desigualdade social. Segundo Solé, as atividades conjuntas com família e a escola propiciam a formação de leitores. Algumas atividades que poderiam ser feitas são a leitura de bulas de remédio, atividades escolares sendo feitas em conjunto, contação de história, ler comunicados escolares. A escola é um local privilegiado onde trabalha com o conhecimento e tem grande responsabilidade frente ao processo de ensinar e aprender. Mas, segundo Oliveira, ela precisa ser organizada para oferecer atividades atrativas. Contudo, a escola realiza essas atividades de forma mecânica. Muitas das vezes a leitura é vista apenas como uma forma de avaliação e não como uma ação prazerosa que incentiva uma visão mais ampla de mundo. Segundo Oliveira e Queiroz, a leitura deve ir além do ato monótono que é aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e muitas vezes descontextualizada. A escola precisa criar ambientes que possam proporcionar uma interação com a cultura e ajudar a despertar no aluno a curiosidade e o desejo de adquirir mais conhecimento. Um desses ambientes, segundo Ribeiro, é a biblioteca escolar, pois ela tem uma função educativa e cultural. Muitas das vezes, as escolas elas não possuem uma biblioteca e, quando possuem, não são valorizadas, são vistas apenas como depósito de livros e almoxarifado. Não existe um profissional que seja capacitado para gerir a biblioteca.
A biblioteca precisa ser um local na escola cheio de motivações, onde possam ser realizados jogos, dramatizações, além de incentivar o aluno a procurar informações por conta própria. O professor. O hábito da leitura não é nato. Com o passar do tempo, ele é adquirido com a prática. Quanto mais cedo a criança for apresentada à leitura, mais cedo ela vai adquirir o hábito de ler de forma espontânea. E o professor tem um papel fundamental como mediador que conduz o aluno para o desenvolvimento cognitivo. Segundo Martins, a função do educador não seria precisamente o de ensinar a ler, mas sim o de criar condições para que o educando realize suas próprias aprendizagens. O caminho para que a criança tenha o prazer pela leitura precisa ser trilhado com paciência e dedicação pela escola, professor e família. Segundo Souza, o professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, procurando conhecer os gostos dos seus alunos. Quanto mais informações o professor tiver dos seus alunos, mais ele conseguirá desenvolver o hábito da leitura prazerosa com eles. Ainda segundo Santos, é muito comum ouvir que os alunos não gostam de ler e que não são alfabetizados, que não tem estímulo da família, que a escola e os professores não são capazes de motivar o prazer pela leitura. Mas segundo Santos ainda, o professor precisa abandonar o ensino mecânico e ter uma abordagem mais atrativa e prazerosa com relação a esses tipos de atividade, principalmente que envolvam a leitura. Esse trabalho ele contribui porque ele busca ampliar a visão que nós temos com relação à leitura. Ela pode ser prazerosa, deixar de ser monótona, vista apenas como uma forma de aquisição de nota e trazer o aluno para o mundo das palavras. Para finalizar, é preciso observar que o trabalho entre família, escola e professores precisa ser algo em conjunto, para que o livro seja visto como um instrumento prazeroso que liga o leitor ao mundo das experiências individuais das palavras. Assim conseguiremos formar leitores sensíveis, capazes de elaborar pensamentos autônomos e críticos. Obrigada.